Perfeito. Oi, Elisa. Muito, Oi, muito bom Pedro. falar contigo de novo. É um reencontro. Eu te conheci no É Tudo Verdade de 25. Foi de 20, 25. 23. Não, de 25 você 25? estava 25, que eu como tava jurado. júri. Sim, É, lembrei. que Lembrei, eu lembrei. fui. Eu falei, nossa, o É Tudo Verdade é um dos talvez meu festival favorito da vida. Preciso ir. Eu sou de Goiânia, mas eu fui para São Paulo. E o que eu fiz, eu não balancei certo, e aí eu fiquei no final de semana final, aí tinha poucas sessões, mas aí eu tive a oportunidade de ir na cerimônia de encerramento, e eu falei com dois ídolos da minha vida, dois ídolos masters, que é você e o Bill Nichols. O Bill Nichols até, o livro dele fica por aqui, Tô tem, bem na fita, hein? Foi colocada na mesma frase. Foi tem, colocada na mesma frase com Bill Nichols, agora eu tô me achando. sim, eu vou fazer um mestrado sobre o documentário, e os dois vão ter a mesma importância, você também será citado. Porque são muito importantes, é isso. E aí também é um outro encontro, porque eu conheci seu filme quando ele passou numa iniciativa da AIDA, da International Documentary Association, de filmes que precisavam de mais atenção de quem era da indústria para votação de prêmios, e Incompatível à Vida foi um desses filmes. Eu assisti, morri de chorar, e fazia sentido, porque era um filme que tinha ganho o É Tudo Verdade. E eu tô dando toda essa volta pra falar que ano passado a gente conversou no finalzinho e eu te perguntei, falei, você tá com alguma coisa nova? Você falou, tô terminando um filme. E aí eu te fiz a pergunta que é, vai ser mais feliz que o Incompatível? Porque o Incompatível é muito bonito. É um dos filmes mais bonitos que eu já vi, é um filme que eu morri de chorar. Só que é um filme muito triste, e aí eu tento não indicar para mães, eu tento não indicar para grávidas que estão no final, mães recentes. Eu falo, espera seu filho crescer um pouquinho, depois você assiste o Incompatível. E eu falei, vai ser um filme mais feliz? E você falou, vai. E eu te perguntei, ia ser um filme mais feliz. E você falou, vai ser muito mais feliz e você vai gostar. E aí corta, isso foi em abril de 25, corta janeiro de 26, eu vejo que o filme foi selecionado para Berlim. Dou os meus corres, eu não fui para Berlim, mas dou meus corres para poder ver o filme, para poder fazer matéria de cobertura enquanto o filme estava em Berlim. E aí eu até escrevo essa situação na crítica, Eu porque eu li. falo, aham, a Elisa estava correta, é um filme mais feliz, e é um Também filmaço. tava fácil, né? Tava Tava fácil, fácil de ser mais feliz. mas não é um filme feliz para ser feliz, é um filme que ele irradia alegria, mas ele não deixa um, uma coisa muito importante da sua filmografia, assim. Então até revendo Espera Sua Revolta, antes da gente conversar, que é a questão política. É, Fabulosa Máquina do Tempo também é um filme muito político. E às vezes as pessoas podem achar que não, mas é muito político. Eu queria saber como foi, primeiro, fazer essa transição de algo tão pessoal, que foi o Incompatível, mas que você não faz só sobre ser você, faz sobre ser todas aquelas mulheres que viraram sua rede de apoio, que viraram suas amigas durante aquele momento, para lutar contra uma política extremamente atrasada do nosso país, que é a política de aborto, que a gente sabe o porquê que não acontece, e mudar para algo como A Fabulosa Máquina do Tempo, que é um filme, primeiramente, é uma imaginação de cinema, mas que tem camadas que são muito políticas. E daqui a pouco eu vou perguntar sobre essas camadas políticas. Obrigada pela pergunta. Eu tenho, sei lá, acho que eu faço documentário porque eu tenho uma curiosidade de poder entrar em mundos que não são meus, conhecer pessoas muito diferentes de mim e expandir quem eu sou e logo expandir quem assiste esses filmes por esse lugar da empatia, né? De a gente entender outras realidades, entender o funcionamento de outras pessoas. E no o Incompatível, eu decido me registrar no momento que eu estou passando por aquela situação, né? Que era o diagnóstico de que a gravidez desejada que eu tinha, que ela não ia vingar, que meu filho ia morrer, da incompatibilidade com a vida. E que eu penso, e aí que o aborto, mesmo nesses casos no Brasil, é proibido, eu senti uma tristeza profunda, eu senti que eu ia enlouquecer se a minha barriga continuasse crescendo, sabendo que que eu ia dar à luz a um bebê morto.
né, ou que eu ia morrer ainda enquanto feto na minha barriga, e naquele momento eu lembro de pensar, nossa, eu faria um filme sobre isso se não fosse eu. E quando eu pensei isso, eu falei, calma, então você faria, isso é um tema de um filme, isso é um tema relevante, porque fala de temas que para mim são muito caros, sobre como ser uma mulher nesse mundo, como que as políticas públicas nos afetam enquanto corpos, mas eu vou expor outra pessoa e não eu, já que eu estou vivendo isso, e ali eu entendi naquele momento que se eu não fizesse, se eu não fosse capaz de me expor num momento de profunda vulnerabilidade, que eu não teria mais o direito de registrar outras pessoas em situação de vulnerabilidade. Então eu entendo que fazia sentido virar a câmera para mim e registrar aquilo, porque aquilo não falava, aquilo era um retrato de algo muito mais profundo, e era uma dor tão profunda que eu não me imagino registrando de tão perto se fosse alguém que não eu mesma, que tinha controle sobre aquele material. E quando eu tenho a saída do incompatível com a vida, primeiro eu entro em pânico, né? Eu falo, porque tô destruindo minha vida, eu tô criando uma memória coletiva do momento mais traumático da minha própria existência, e isso não tem volta, porque uma vez que a imagem, né, celular, que a pessoa me vê chorando na ducha, no momento ali nas contrações do aborto, isso vai ficar marcado nessa pessoa. E depois, e uma hora e pouco depois, né, na estreia do É Tudo Verdade, eu recebi todos os abraços que eu não recebi quando eu perdi meu filho. Então, e eu tive a chance de dar abraços em pessoas que também não receberam esses abraços. E eu vi as outras protagonistas do filme recebendo esses abraços. E aquilo foi de uma cura muito profunda. E ali eu entendi como que eu venho da escola do jornalismo, em que é uma coisa, se aprende lá que tem a criancinha passando fome e o abutre, e aí você tem que decidir se você tira a foto ou se você salva a criança, e o cara tirou a foto e o abutre comeu a criança e o fotógrafo depois se mata, né? Tipo, para mim tinha um lugar sempre de que eu estaria roubando a alma se eu estivesse documentando essa pessoa. E ali, no Incompatível, eu vejo como aquilo é um devolver da alma, pode ser um devolver da alma, um fortalecimento da alma. E aí, quando eu vou para Fabulosa Máquina do Tempo, que era um filme que eu estava há anos já tentando viabilizar junto com a Mariana Genescada da Manassini, né, porque parte de uma experiência que eu tive em 2013, naquele momento, eu penso, cara, eu entendi no Incompatível que eu ia ser muito mais radical no fazer cinema, porque, porque sim, porque pode, e porque isso pode ser potente. E aí eu vou então gravar com as crianças, e se for pensar que o Incompatível é sobre políticas públicas que atravessam o corpo feminino num lugar muito violento, né, que é a proibição do aborto, que acarreta nas mulheres serem maltratadas nos hospitais, né, serem maltratadas pelos médicos, Não ser ouvidas e pelos tantas juízes. violências não serem ouvidas pelos juízes, e todas as questões psicológicas que isso decorre, a Fabulosa também é sobre políticas públicas que atravessam o corpo das mulheres, mas nesse caso, uma política pública que dá autonomia para a mulher, né, o Bolsa Família, que dá uma maior autonomia para a mulher e que permite que as crianças, em vez de estarem trabalhando na roça, sem ter o direito de estudar e sem ter o direito de comer, possam estar comendo, possam estar na escola e possam estar se sonhando como mulheres autônomas. Então, os dois falam de política pública, e assim como eu entendi que o Incompatível ele era para ser um filme duro, é um filme sobre o luto, não é da superação do luto. Era um filme que eu fiz enquanto eu estava no luto. Eu entendi. Hoje eu jamais faria o Incompatível com a vida. Eu olho e falo, meu Deus, olha o que eu fiz. E naquela época eu sabia que ou eu fazia naquele momento ou esse filme não existiria. Eu entendi a importância dele ser feito, porque ninguém quer falar desse assunto. E aí fica todo mundo se sentindo sozinha. E aí quando eu chego na Fabulosa, eu Virou um dos também entendi documentários que mais e virou um dos documentários mais importantes em contexto de Brasil da década e eu acho daqui a uns anos do século. Acho que a gente vai estar discutindo Incompatível, igual a gente está discutindo agora, igual eu discuti na época, mas o Fabuloso, eu acho, você falou do cinema radical lá do Incompatível, eu ainda acho que o Fabuloso é ainda mais radical, por um motivo. O Incompatível dá para saber que é um diário documentário com entrevistas com outras mulheres. Esse, ele é tudo. Ele é uma forma muito mais difícil de você descrever, porque ele é encenado, mas ele é encenado não é a partir da encenação clássica do documentário. Ele não é, ele é encenado a partir de uma noção de
de Ariano Suassuna, de Dias Gomes, de realismo mágico brasileiro, que é algo que é muito mais bonito, que é as crianças contando histórias das famílias delas, de usando cobras de tecido, usando elas vestindo roupinhas que eram da avó e da mesma forma que você tem uma coisa que eu acho muito Lúcia Murat, que é de sentar com elas na escola e conversando e falando, tá, o que que aconteceu de ruim com você por você ser uma menina. Então é um filme que eu acho que, como forma, eu tive muita dificuldade de escrever a forma dele quando eu estava escrevendo a crítica. Só que a única coisa que eu conseguia escrever e falar, esse filme é o que a Elisa Capai vem fazendo no começo da sua carreira, que no Espera Tua Revolta é assim, é Incompatível é assim, no Fabulosa é assim, que é uma pessoa analisando a política pública brasileira e através, e vamos olhar os recortes, diferentes recortes, porque o Espera Tua Revolta, você é muito crítica do. Tem uma crítica muito forte ali também, das políticas públicas, e isso num contexto de Lula, de Dilma 2 ainda, né? E a Incompatível vem no Bolsonaro e o Fabulosa vem em contexto de Lula 3. Então, o que muda, como essas mudanças políticas refletem nessa sua análise de políticas públicas, que é algo tão presente? Né? A única coisa a coisa que eu consigo mais associar os seus filmes é a sua, vou usar essa palavra, mas não é negativamente, é a sua obsessão pela análise das políticas públicas e como elas afetam o tecido social que você está estudando, porque tem isso no Espero Tua Revolta, que eu acho que é um filme muito crítico. Se você olha ali, ele é um filme muito crítico à esquerda, em período de uma 2 e que eu acho isso muito importante. Você faz algo que é muito importante, que é de vamos aproveitar que a esquerda está no poder e usar isso para reivindicar. O Incompatível, ele vem num contexto de que você filma ele durante o meio para o fim do Bolsonaro, lança ele no primeiro ano de Lula 3 e você está lançando agora o Fabulosa em contexto de fim de Lula 3 e possivelmente um contexto, um Lula 4 aí, que, né, tomara. Mas, pode falar. Que eu queria saber disso, de como essas mudanças políticas. É isso. Tomara. É que eu não quero cravar nada e dar errado depois. Mas, como essas coisas mudam, como essas mudanças políticas mudam, porque esses projetos, eles acompanham essas mudanças, assim. Você filma o Incompatível em Bolsonaro e lança Lula, você filma o golpe no Espera Tua Revolta, aqui você tá filmando do começo pro meio, assim. Então eu queria saber como é que isso muda, sua visão como documentarista. Eu acho muito interessante que você traz isso das políticas públicas, e eu acho que eu teria duas obsessões, assim, né? Que as políticas públicas é como eu observo o mundo, como eu fui ensinada aí quando criança. Meus pais são extremamente políticos, então eu era aquela pirralhinha que ficava discutindo política com eles, e é assim que eu vejo, né? Eu olho a realidade, eu vejo esses cruzamentos de pessoal e coletivo, de político, né? Tudo é político, né? Tipo, eu vejo as coisas realmente como tudo é político. Você pode falar ou não falar, mas a política está em todas as nossas ações, assim. E outra é como entender qual é o tema do filme e pensar em qual a forma que cada um desses filmes tem que ter, né? O tema do filme é quem, para mim, convida qual é o formato, né? Eu acho que esses são as duas coisas constantes nessa filmografia que você cita, que é muito diferente entre si, né? Se você pegar um Incompatível e a Fabulosa, não, tipo, são absolutamente diferentes, mas os dois estão conversando profundamente com o tema. A forma está conversando com o tema. E aí, para mim, o grande aprendizado das políticas públicas é que, tipo assim, e da vida, né? O Incompatível, ele me ensina que não existe plano de vida, né? Você planeja um negócio e acontece o que acontecer, que pode ser o oposto do desejado. Mas eu já tinha observado isso, primeiro, quando a primeira vez que eu vou em Guaribas, na cidade onde está situada a fabulosa Máquina do Tempo, é em 2013, que eu registro, ali era o aniversário de 10 anos do Fome Zero, e eu registro o início daquela saída da miséria, que culminou
na saída do Brasil do mapa da fome. E naquele momento, quando que eu tinha certeza que eu voltaria para encontrar aquelas meninas que eu tinha gravado, eu pensei, cara, isso vai ser uma reta de crescimento da abundância. Eu pensei naquele momento. Eu lembro que o filme entrou, acho que foi na Mostra de Curtas de São Paulo, e eu fui assistir, e era o início do governo Temer, que ele tinha acabado de cortar o Bolsa Família. E para mim era um filme de esperança, no Devagar Depressa dos Tempos. Eu chorei copiosamente durante a sessão. Eu falei, cara, essas pessoas vão voltar a passar fome. E de fato, quando eu vou em 2021, das pessoas que eu mais tinha tido proximidade lá, tinha voltado para a fome. Tipo, e aí isso assim me dilacerou profundamente. Então eu entendi que não existe essa progressão. O que existe quando a gente faz documentário é a observação. Isso se repete no Espero Tua Revolta, que a gente estava gravando sobre as ocupações, né? E aí tinha aquela coisa dos offs, a gente foi várias vezes para o estúdio fazer, e aí teve uma vez que eu achei que era a última vez que a gente iria para o estúdio, e eu pedi, e aí era interessante porque todos os presidenciáveis, de alguma forma, estavam aparecendo na edição do filme. Então tinha o Haddad, tinha o Bolsonaro, tinha o Alckmin, que era o arqui-inimigo do Espero Tua Revolta. Eu tenho risos nervosos até hoje, quando eu lembro que esse era o nosso arqui-inimigo, saudades. E aí eu pedi para os três falarem, e esse daí, quem diria, e o Boulos também estava, quem diria, ele viria a ser o presidente. Aí elas falaram, o Haddad, esse gato daí, ele virou nosso presidente. Aí elas foram falando de todos, e quando chegou no Bolsonaro, isso devia ser agosto de 2018, elas falaram, não, a gente não vai falar do Bolsonaro, ele não vai ser presidente. Aí eu falei, a gente só fala para eu ter? Não vai ser, mas só fala para eu ter? E aí, tipo assim, eu pedi 3 vezes, elas falaram, não, eu falei, beleza, vamos embora. Voltamos para o estúdio. E assim, o filme nos atropelou, porque eu achei que ele estava pronto em setembro. A gente chegou a mandar para o festival ligou e falou, se você quiser, está selecionado, mas eu acho que ele não está pronto. E eu encaro isso como É um Berlim, né? presente, porque aí o filme pôde esperar esse final trágico, que era um presidente que assume falando que vai acabar com todos os protagonistas do filme, né? E Então, aí, acho que Elisa, tem eu esse acho lugar que. das políticas públicas que é da observação, entendeu? Não tem como E aí eu acho que você é uma gênia nisso. Por que que acontece? Olha o timing do. Eu espero tua revolta, eu tô terminando ali. saber o final do Pode filme, né? Você tá voltar. mudo para mim. Não, é que eu falo que você. Eu acho Agora voltou. você é muito gênia nessa, em tudo, mas principalmente nessa forma que você monta os seus filmes. Porque eu espero tua revolta ali. Qual que é o final filmado? Em outubro? Outubro 18. Desculpa. Outubro. E aí, em Berlim, ele já chega como um filme que ele é. Olha, esse aqui já é o resultado do que tá acontecendo lá. E aí, o Incompatível, eu acho a mesma coisa. Que ele estreia no Tudo Verdade em abril de 23, que já é o. Já é governo Lula, mas também, olha como é que tava essa situação pública nesse Mas governo. infelizmente Não, não aborto mudou não muito. é Não, exclusiva não da mudou. extrema-direita, né? Isso daí Não, é é uma uma coisa lei de que. 1940 que continua. E eu falo para todo mundo, todos meus amigos, assim, que são do mesmo campo político, do nosso campo político, que eu acho que eu vou morrer sem ver nenhuma mudança nisso. Talvez a mudança seja para pior, assim. Eu falo isso para todo mundo. Mas a última pergunta que eu queria, só para a gente encerrar mesmo, e para não tomar muito seu tempo, e obviamente agradecer, porque é realmente uma honra. Eu tenho uma lista, falar uma coisa muito boba para você, mas eu tenho uma lista de pessoas que eu sonho entrevistar e seu nome estava lá, assim. Isso 6, 7 meses atrás, seu nome estava lá. Eu falei, um dia eu tenho que entrevistar E capaz. depois a gente pode fazer com mais tempo também, quando Não, passar a doideira do lançamento. não, exatamente. E eu muito feliz que está chegando muito cedo no circuito brasileiro. Foram só 5 meses entre eu ver o filme em festival e o filme chegou no cinema. Chega semana que vem pela Descoloniza, que está fazendo um trabalho lindo, fantástico. O ano que vem não, é essa semana. Essa semana mesmo, essa semana. Né? Pra mim Amanhã. tá. Exatamente. E aí, e a minha pergunta é essa, como é que tem sido viajar com as meninas? Eu sei que uma delas veio pro FICA, veio para Goiás passar o filme. Eu vi que elas estão viajando picadinho, cada um vai para um canto, você vai para vários cantos. Você foi para Xangai, né, com o filme? Ou Mariana não? foi, Mariana Genescal, produtora. A Mariana foi para Xangai, mas o filme tá indo para Xangai, você tá indo para vários festivais, o filme passou no México, passou em tudo quanto é festival legal.
Como é que tem sido a experiência, principalmente com as meninas? Porque é a primeira viagem delas em vários cantos desse lugar e eu acho muito bonito e importante que essas meninas tão novas estão tendo essas oportunidades de viajar e de contar a realidade delas junto com você, assim. Como é que tem sido? Eu tive a experiência de viajar com elas para Berlim, né? Que a gente, quando Uhum. soube da estreia lá, a gente falou, sem Vai. chances, a gente vai ter que arranjar um jeito de ir. A gente não tinha verba, a gente conseguiu apoio para levar três delas, e aí foi a primeira vez de muitas coisas. E eu tive muita sensação, tipo, muito medo, né, de levar. São meninas que cresceram numa cidade de 4.000 habitantes, numa cidade que a temperatura mínima é 25 graus, e a gente estava indo para o inverno mais rigoroso de Berlim das últimas décadas. Para a capital Tipo, mundial da cultura, né? para um lugar, né, para uma cidade gigante, e das três, só uma estava viajando com a mãe, duas estavam sem as mães. Então tinha uma preocupação e ao mesmo tempo eu tinha uma intuição de que estava tudo certo. E deu mais certo ainda do que eu achava que ia dar, que eu já achava que ia dar muito certo. A gente decidiu, já, né, o mais caro era a passagem e tudo, que a gente ia ficar o festival inteiro com elas. Elas foram 2 semanas de viagem, acho 14 dias, né, de sair. É muito complexo levar as meninas para viagem, porque agora, por exemplo, eu estou em Petrolina, que eu vim buscá-las aqui. Elas moram a 8 horas de Petrolina. Então, assim, para ter o pai e a mãe tem que ir na cidade vizinha, no cartório, a gente tem que ter advogado para fazer uma autorização que Declaração. eu vou responsável agora por duas, né? A gente vai fazer Recife amanhã, Recife dia 29, Brasília dia 30, Teresina dia 1º. É, então é uma logística muito grande para um filme absolutamente independente, que a gente não tem edital de distribuição, a gente está fazendo completamente no nessa sensação que temos que fazer isso, né? E esse é um ano que eu acho que está em jogo a pauta do sonhar, né? De que Brasil queremos, que Brasil sonhamos. E então eu tive essa experiência em Berlim que foi deslumbrante. Quando eu sou maníaca quando eu vou para festival, eu vejo 3, 4 filmes por dia. E para Berlim eu falei não, eu vou para o museu, eu vou para o parque, eu vou me divertir com elas. E foi muita diversão, assim, né? A gente foi. Elas viveram muitas primeiras vezes e eu presenciá-las vivendo essas primeiras vezes. Inclusive, a primeira vez de ir no cinema, de ir na Casa de Cultura de Berlim, mais de 1.000 pessoas assistindo o filme delas, elas dando autógrafos, eu vi como se a alma delas desse uma engordadinha, sabe? De notar os olhares carinhosos, os olhares que apreciavam o filme, que apreciavam elas, fez com que a autoestima delas mudasse de lugar, né? Foi essa sensação que eu tive assistindo elas de forma muito carinhosa. E aí a gente fez uma sessão em Guaribas, que foi muito especial, e aí agora eu tô aqui, acabei de encontrá-las, elas acabaram de chegar aqui, e a gente vai fazer essa mini caravana fabulosa para extrair do filme. Então é muito bonito poder propiciar isso, né, de alguma forma. É uma emoção, assim, de dividir com elas essa paixão que eu tenho, que é a paixão pelo cinema, é a oportunidade da gente ir num lugar escuro e entrar em outros mundos, e no caso delas, ver o próprio mundo delas a partir de outros olhos. Eu acho muito bonito tudo isso. Muito obrigado por essa conversa. Igual eu falei, é realmente um sonho. Você é uma das minhas ídolas do documentarismo, não só nacional. Você e Bill Nichols estão na mesma linha para mim, na minha biografia. Então, queria agradecer muito. E ainda mais por esse filme, porque é um filme muito bonito. Eu acho que é um filme muito importante nesse momento que a gente está vivendo político. Que é um filme que fala, olha, todo mundo que fala que o Bolsa Família faz o povo não querer trabalhar, olha o resultado, é uma cidade que saiu de 0,2 para 0,7 no IDH. E olha tudo isso, olha essas meninas, as meninas brilhando em Berlim. Olha Então, essas crianças, olha essas crianças brincando, comendo, indo para a escola e sonhando em vez de trabalhando na roça, né? Eu acho que é o exatamente debate isso. deveria se encerrar aí e deveria ir só para como expandir isso, né? Tipo, E olha o impacto delas em cada cidade que elas vão, não só em Berlim, mas cada cidade que elas passam, tá todo mundo apaixonados por ela, porque elas têm bagagem de vida, porque elas têm a oportunidade de estudar. Então, muito obrigado pela conversa, Elisa, de verdade. É uma honra inenarrável. E obrigado e parabéns pelo obrigada, filme. Pedro. Parabéns. Obrigadíssima. E